Sabia que estamos nas redes sociais? Encontre-nos em facebook.com, Paranormally Listed e Always Paranormally Listed no Instagram. Siga-nos para se manter atualizado sobre as últimas notícias. 3. Roda Tot. Algumas pessoas supersticiosas acreditam que o número 13 traz azar. 20 anos depois de ganhar na loteria, Rhoda Totf mantém sua fé. Rhoda e seu marido, Alex, ganharam o prêmio de 13 milhões da Flórida em 4 de maio de 1990. Normalmente, ganhar na loteria é o melhor dia da vida de alguém. Mas olhando para trás, ela disse mais tarde: "Foi o meu pior dia." Tecnicamente, o valor ganho pelos TOTS foi de 13.333.333 dólares e 33 centavos. Os TOTS escolheram receber pagamentos anuais por 20 anos em vez de um único pagamento. Mas eles obviamente não fizeram as contas, porque ficaram ambos desconfiados quando o primeiro cheque chegou no valor de 666.666 dólares e 66 centavos. Outro número de azar, talvez? Inicialmente, porém, tudo parecia ir bem para os novos milionários. Rhoda foi extremamente generosa com sua nova riqueza. Ela comprou carros e quitou hipotecas para as pessoas em sua vida. "Eu senti pena deles", disse Rhoda mais tarde. "Cuidamos da família e cuidamos dos amigos. Cuidamos de pessoas que nem mesmo conhecíamos." Ela e o marido viajaram pelo mundo. Algo que eles nunca sonharam em seu trailer park em Newport Richie, quando eles só tinham 27 dólares no banco. Eles se mudaram de sua casa móvel de 2 andares para uma mansão de 3.000 metros quadrados em uma vila exclusiva com 3 campos de golfe chamada Hudson, Flórida. A mansão deles era completa, com vista para o oceano a partir da piscina olímpica. Infelizmente, o casal se destacava negativamente em seu novo bairro. Durante a década de 1990, os TOTS também começaram a fazer rodadas no circuito de talk shows, contando sua história de pobreza à riqueza. Nesses círculos, eles se encontraram esbarrando com Oprah Winfrey e Donald Trump. Mas no final da década, os bons tempos começaram a evaporar. Alex também era extremamente generoso com o dinheiro deles. Aparentemente, ele havia distribuído livremente centenas de milhares de dólares para cassinos, e tudo com o que pedia em troca era uma chance de jogar seus jogos. Infelizmente, ele não era um bom jogador. Matemática não era o forte de Alex, o que pode explicar por que ele também não calculou corretamente o valor dos impostos que devia ao longo dos anos. A Receita Federal foi até Hudson para lembrá-lo da ordem judicial para pagar imediatamente quase 4 milhões de dólares. O problema era que os TOTS não tinham esse dinheiro. E então, Alex ficou doente, sofrendo um colapso físico e mental que exigiu cuidados institucionais. Com suas contas e dívidas aumentando, Rhoda recorreu àqueles amigos com quem ela havia sido tão generosa anteriormente. Mas ela afirma que eles sumiram quando a situação ficou difícil. Os TOS fizeram um acordo com uma empresa financeira da Flórida que atende ganhadores de loteria e pessoas com dificuldades financeiras. Em troca de assinar a transferência dos seus 14 pagamentos anuais de loteria restantes, no valor de 9 milhões, o casal recebeu um cheque de apenas 3 milhões de dólares. Disseram que não tinham escolha. Parte dos 3 milhões de dólares foi para os cuidados de Alex e o resto foi para o imposto de renda. Mas não foi suficiente.
Em 2006, o imposto de renda acionou judicialmente para reaver os impostos pendentes. Alex morreu antes do julgamento, aos 60 anos. Rhoda foi condenada a 2 anos de prisão federal por crimes fiscais. Quando foi libertada, Rhoda não tinha nada. Ela retornou ao seu antigo parque de trailers na Flórida. Agora, ela conectava a bateria do carro para a energia e sifonava a água da mangueira do vizinho. Rhoda atribui seu azar aos valores anuais do cheque em retrospecto. 660 e 6.660 e R$6,66. Muitos seis, disse Rhoda, em 2010. Alex disse que era dinheiro do mal, e talvez ele estivesse certo. Número 2. Suzanne Mullins. Em janeiro de 1993, Suzanne Mullins, por impulso, comprou um bilhete de loteria em uma loja de conveniência no sudoeste de Roanoke, Virgínia. Quando o atendente perguntou quais números ela queria escolher, ela deu de ombros e disse: "Deixe a máquina decidir. O console da loteria." E talvez o destino cuspiu o bilhete, com 3, 24, 31, 35, 42 e 44. Esses números foram os vencedores. "Eu quase tive um derrame", Suzanne contou à Associated Press na época. Mas evite essa sequência particular de números se você jogar na loteria. Porque enquanto Suzanne acertou o jackpot de $4.200.000 com base nesses números da sorte, ela enfrentou nada além de miséria e azar depois disso. Talvez Suzanne devesse ter notado os presságios sinistros quando ela e o marido foram aos escritórios da Loteria da Virgínia para coletar seus prêmios pela primeira vez. Depois de perceberem que ganharam, os Mullins passaram a semana fazendo grandes planos com o dinheiro. Eles sonhavam com férias exóticas, vilas à beira-mar e carros de luxo. Porém, Suzanne e seu marido, Tommy, ficaram surpresos ao receberem da loteria um cheque com poucos zeros. Parece que o tio Sam leva a maior parte primeiro, reduzindo o valor líquido para pouco mais de $2,5 milhões em vez dos $4,2 milhões que esperavam. Morte e impostos são, claro, inevitáveis, basta perguntar a Rhoda Toth. Porém, os Mullins se surpreenderam ao perceber que a vitória talvez não fosse tão sortuda assim. Na verdade, foi-lhes dito que o prêmio deles seria dividido em 20 pagamentos anuais de pouco menos de $143.000. Ainda é muito dinheiro, claro, mas não compraria as viagens e carros com que sonhavam. Tommy Mullins continuaria como representante sindical, e Suzanne seguiria sendo uma mãe que fica em casa cuidando da filha adolescente deles. Com o tempo, os Mullins levavam uma vida confortável. Sua filha se casou em meados dos anos 90 com uma festa luxuosa. Mas as coisas pioraram depois que o novo marido de sua filha desenvolveu uma condição médica que exigia cuidados constantes. Ele não tinha seguro, então Suzanne concordou em pagar pelo seu bem-estar, mas à medida que as contas médicas começaram a se acumular, Suzanne ficou cada vez mais amargurada. Os cheques anuais eram insuficientes. As mães se viram tendo que vender seus pertences para conseguir pagar as contas. Se ao menos a loteria estadual pagasse em parcela única, em vez de esperar 20 anos. Então, em 1998, com Suzanne em seu ponto mais baixo, era como
se o próprio diabo aparecesse na cozinha com uma solução. Através da internet, Suzanne soube de uma empresa na Flórida que atendia a ganhadores de loteria com as mesmas preocupações financeiras. A mesma empresa que ajudou Roth a falar em seu momento de necessidade. A empresa concordou em dar a Suzanne um empréstimo de $200 mil em troca da assinatura dos próximos 8 desses futuros pagamentos anuais. Portanto, em troca de $200 mil, ela aceitou dar à empresa cerca de $1 milhão de seus ganhos futuros. Sem escolha, Suzanne fez o acordo com este diabo. Porém, uma parte do dinheiro do empréstimo foi utilizada para custear o funeral de seu genro. Quando ele morreu em 2000, deixou sua família extensa com quase $1 milhão em dívida com juros compostos. Ainda assim, no início do novo milênio, finalmente houve alguma boa sorte que pode ter ajudado Suzanne a ganhar na loteria em primeiro lugar. Em 2001, a loteria do estado da Virgínia mudou suas regras. Permitiu que os ganhadores anteriores resgatassem o restante dos prêmios em um pagamento único. Para Suzanne, isso significou um cheque de pouco mais de $1 milhão. Depois de pagar a dívida médica restante e seu empréstimo de $200 mil, parecia que ela iria empatar. Uma ligação telefônica daquela empresa financeira na Flórida lembrou-a de que, enquanto ela pagava o valor do empréstimo, eles ainda esperavam aqueles cheques anuais pelos próximos 5 anos. Isso, claro, foi o acordo que ela assinou. Incapaz de pagar, a empresa processou Susan, que usou o pouco dinheiro que tinha para contratar um advogado, Michael Hart. Aparecendo em um tribunal de Roanoke em 2004, o Sr. Hart disse ao juiz que os Mullins eram simplesmente vítimas de azar. "O caminho tem sido árduo", afirmou Hart ao tribunal. "Não tem sido só jatos para as Bahamas." Inabalável, o juiz ordenou que Suzanne reembolsasse a empresa pelo dinheiro esperado. Em 2008, Susan Mullins estava falida e em bancarrota, uma das ganhadoras de loteria mais azaradas que você já conheceu. Por coincidência, no mesmo ano, um homem chamado Henry Mullins, de Norfolk, Virgínia, ganhou a loteria, ganhe para a vida do estado, recebendo um cheque de $1.000 toda semana, até o dia de sua morte. Henry, no entanto, não tem relação alguma com Frank Mullins, que ganhou um prêmio de $1 milhão na loteria da Virgínia em 1994, ano após Suzanne ganhar. Olhando para trás, era como se o destino soubesse que tinha errado com Suzanne Mullins e estava tentando se redimir com alguns virginianos com o mesmo sobrenome. O destino pode ser engraçado dessa maneira. William Bud Post, o número 1. William Bud Post teve uma infância difícil. Órfão desde jovem, ele e seus irmãos foram separados e passou um período em um reformatório na juventude. Mais tarde, como jovem, ele serviu brevemente no exército antes de vagar pelo Nordeste, trabalhando onde encontrava oportunidade. Ele trabalhou como funcionário de carnaval, pintor de spray, cozinheiro de fast food e ajudante de circo. Mas a vida de Bud mudou de verdade quando ele conheceu e se apaixonou por sua esposa. Juntos, eles se estabeleceram na Pensilvânia e teriam juntos um punhado de filhos. Nos anos 80, com os filhos já adultos, Bud ansiava por uma meia-idade serena ao lado de seu grande amor. Até que sua esposa morreu tristemente e, de repente, deixando-o viúvo e muito sozinho aos 45 anos de idade, e a infelicidade continuou.
Após a morte da esposa, um acidente de trabalho deixou Bud incapaz de se sustentar. Agora, sobrevivendo com um cheque de invalidez do governo, Bud foi forçado a vender sua casa e se mudar para um apartamento deteriorado em Erie, Pensilvânia, nas redondezas. Numa fria tarde de abril de 1987, enquanto caminhava pela cidade, lamentando sua má sorte, Bud viu fumaça subindo de um prédio de apartamentos de 2 andares. Confiando em seu treinamento do exército, Bud correu pelas escadas até o 2º andar e encontrou um menino de 3 anos aterrorizado, encolhido no canto. Apesar de sua persistente lesão, Bud pegou a criança e a levou para a rua, salvando sua vida e ganhando o respeito dos bombeiros que chegavam ao local. Dias depois, o Corpo de Bombeiros entregou a Bud Post uma placa em comemoração ao seu heroísmo. Ele virou uma celebridade local, mas o corajoso resgate no incêndio pareceu despertar algo em Bud. Amigos relataram estar mais otimistas quanto ao futuro. Então eles não se surpreenderam quando um dia ele foi à loja e voltou para casa com $40 em bilhetes de loteria. Uma compra, ele disse, que só deixou ele com $2,46 no banco. Eu apenas tive um pressentimento, Bud disse à Associated Press, em 1988. Não consigo explicar, tenho pressentimentos como premonições. E a premonição de Bud, talvez alguém chamado Karma, compensou. Em 26 de fevereiro de 1988, William Bud Post ficou extasiado ao descobrir que um dos bilhetes que comprou lhe rendeu a impressionante quantia de $16.100.000 na loteria Super 7 da Pensilvânia. No entanto, como demonstramos, havia uma pegadinha com o pagamento. O pagamento do prêmio deveria ser feito em parcelas anuais de cerca de $500 mil ao longo do próximo quarto de século. Mas ele presumiu que $500 mil bastaria para uma vida luxuosa, certo? Infelizmente, Bud Post não teve um pressentimento de quão errado ele se tornaria. Como muitos ganhadores da loteria, Bud foi às compras, televisores, motocicletas, carros, caminhões, pequenos aviões a motor e até um iate no Tennessee. Mas alguns investimentos ruins e azarados vieram a seguir e então veio o processo. Anne Krayprick, a senhoria de Bud, na época de sua grande vitória, e a pessoa que o acompanhou para coletar seu primeiro cheque nos escritórios da loteria, sentiu-se enganada. Ela alegou que dos $40 que Bud usou para comprar os bilhetes, metade veio dela. Segundo seu advogado, isso lhe dava direito a metade dos ganhos. O advogado de Bud disse a ela que não tinha chance de receber um pagamento. Mas o juiz tendia a discordar e ordenou que os futuros cheques anuais de Bud fossem depositados em um banco até que um júri pudesse resolver a confusão de ele disse, ela disse. 3 anos se passaram e as contas dessas compras e investimentos venceram. E sem dinheiro entrando para quitá-las, Bud Post estava em má forma. Ele contou ao jornal mais tarde que enfrentou a perda de tudo. Eu enfrentei a fome. A casa de Bud estava em ruínas, pois ele não podia pagar pelos consertos necessários. Bud disparou uma espingarda para o ar para assustar um cobrador de dívidas que o surpreendeu ao se aproximar da casa sem aviso prévio. A polícia não ficou impressionada. O irmão mais novo de Bud, Jeff, também ficou impressionado e amargurado ao vê-lo desperdiçar sua boa sorte.
Convencido de que faria aí um trabalho melhor como milionário, Jeff astutamente fez seu irmão mudar seu testamento para lhe dar uma grande parte dos ganhos no caso de sua morte. E então, Jeff contratou um assassino de aluguel para colocar o plano em ação, sem saber que o pistoleiro era um policial disfarçado da Flórida. A nova esposa de Bud, aterrorizada com a perspectiva de ser alvo de um assassinato, saiu. Em seguida, processou-o por pensão alimentícia. E então, veio a sentença que talvez confirmasse a suspeita de Bud de que seu dinheiro era amaldiçoado. Um tribunal da Pensilvânia decidiu que a proprietária Ann Krayprick, de fato, tinha direito legal à metade do prêmio de Bud. Ele foi obrigado a transferir 4,1 milhões de dólares para ela e cerca de 1 milhão para os advogados dela por precaução. Depois dos impostos, Bud Post ficou com 4 milhões e 700 mil dólares, mas, em vez de aceitar 250 mil dólares anuais até 2014, Bud queria acabar com todo o pesadelo da loteria. Leiloou os direitos de seus futuros pagamentos de loteria para uma financeira, ganhando mais de 1 milhão de dólares em espécie. Mas depois vendeu seus veículos e itens de luxo para quitar sua dívida. Porém, ele não quis abrir mão do seu iate. Ele disse que esperava recomeçar abrindo um negócio de pesca fretado onde seu barco estava ancorado no Tennessee e... A polícia o encontrou lá após um juiz emitir um mandado de prisão para ele em 1998. O cobrador queria que Bud fosse acusado de tentativa de homicídio por avisá-lo com a espingarda. Durante os meses que passou na prisão por agressão armada, Bud refletiu sobre sua vida e teve uma revelação. Ele disse a um repórter que era mais feliz antes de ganhar o dinheiro. Apesar de sua premonição anterior, Bud Post provavelmente nunca imaginou que ao morrer em 2006, aos 66 anos, estaria morando em um pequeno apartamento de 2 quartos, vivendo com seu modesto cheque de invalidez de $400 por semana. Ele vendeu todos os seus bens valiosos para sobreviver. Mas a única coisa que ele nunca vendeu, a última coisa que foi encontrada pendurada na parede manchada de fumaça, foi a placa do Departamento de Bombeiros de Erie comemorando sua boa ação heróica em 1987. Quem disse que boa ação não fica impune, provavelmente nunca ganhou na loteria. Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você acabou de descobrir este canal, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/Criminally Listed. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É isso por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.